Você já ouviu falar da seletiva para a Libertadores que aconteceu em 1999? É um dos torneios mais aleatórios que a gente já teve no futebol brasileiro e eu vou explicar depois da vinheta. Antes de falar exatamente sobre a seletiva, vale explicar um pouco do contexto do futebol brasileiro em 1999. No Campeonato Brasileiro, a CBF decidiu alterar a fórmula do rebaixamento. Antigamente eram rebaixados os últimos daquele ano, e daquela vez resolveu fazer uma média dos piores colocados de 98 e 99. Para piorar, o São Paulo escalou irregularmente Sandro Hiroshi, o que deu uma confusão tremenda no campeonato. O Gama entrou na justiça comum, tentando rever uns pontos para não ser rebaixado, enfim, uma treta só. Para acrescentar mais um pouco de confusão naquele ano, a Conmebol decidiu mudar a classificação dos times para a Libertadores. De 24 times pulou para 32, que é a fórmula como a gente conhece hoje. E com isso, os times de vários países aumentaram, o Brasil inclusive. Chegamos a um problema, a CBF não tinha a quinta vaga, e aí teve que criar um torneio, chegamos à seletiva. A forma de disputa da seletiva era bem simples, um mata-mata até a final. O que era difícil é a classificação dos times, e isso vale explicar com bastante calma. No fim das contas, a CBF foi dando um jeito e todo mundo que não estava nem nas finais do Brasileiro e nem havia sido rebaixado acabou participando. Inclusive Portuguesa e Sport, que eram os últimos colocados ali da primeira fase, disputaram uma fase preliminar e passou a Portuguesa. Na primeira fase participaram 8 times, já incluindo a Portuguesa que veio da fase preliminar. O Flamengo perdeu para o Internacional, o Santos perdeu para o Grêmio, o Curitiba venceu o Botafogo e o Atlético Paranaense empatou com a Portuguesa, mas foi vencedor do confronto pela melhor campanha no Brasileirão. Na segunda fase, a CBF inventou mais moda. Ela colocou todos os times que caíam das finais lá do Campeonato Brasileiro para entrar diretamente nas respectivas fases da seletiva. Nesse caso entraram Vasco, Ponte Preta, Cruzeiro e Guarani na segunda fase da seletiva da Libertadores. Nessa fase tivemos confrontos interessantes, inclusive clássicos. Grenal, o Internacional passou após um empate e uma regra esdrúxula que classificava o time de melhor campanha no Campeonato Brasileiro. E Atletiba, Atlético e Curitiba, que o Atlético passou. Fora isso, também tivemos Vasco da Gama e Ponte Preta, e o Vasco também passou por essa regra. E Cruzeiro e Guarani, que o Cruzeiro ganhou do Guarani. Na terceira fase da seletiva, que tem 4 times, portanto deveria se chamar semifinal, mas daqui a pouco eu explico por que não. Atlético Paranaense venceu o Internacional e Cruzeiro e Vasco da Gama empataram. E aí novamente aquela regra deu a vitória ao Cruzeiro. Em seguida veio a semifinal de fato, e eu explico por quê. Conforme aquela regra que a CBF inventou, times que caíam lá no Campeonato Brasileiro entravam direto na seletiva. E foi o que aconteceu com Vitória da Bahia e São Paulo. Nesse sentido, São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense e perdeu, e Vitória enfrentou o Cruzeiro e o Cruzeiro saiu campeão dessa partida também. E assim chegamos à final da seletiva, a primeira e única edição da seletiva, né? Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentaram em 2 partidas e quem saiu campeão foi o Atlético Paranaense. Na primeira partida da final, o Atlético foi logo para cima do Cruzeiro e tentou garantir ali o seu título. Fez 3 gols, os 3 pelo atacante Lucas, um super artilheiro do clube, e levou a vantagem para o jogo de volta no Mineirão. O Atlético chegou no Mineirão com a vantagem de 3-0 em casa, e ainda assim fez um gol, abriu o placar com Adriano Gabiru. Só que o Cruzeiro tinha Alex Alves, um extremo goleador da época, que marcou 2 vezes, a segunda já no segundo tempo, virando o jogo para o Cruzeiro e botando o Atlético em risco. Para piorar, o Atlético ainda teve Vanin expulso e ficou na tensão até o fim do jogo. No final, tudo deu certo para o Atlético, que se classificou para a sua primeira Copa Libertadores. O curioso é que esse campeonato nacional, criado pela CBF, só teve uma edição, a final foi disputada numa tarde de terça-feira, às 3h30 da tarde, só coroando toda essa bizarrice que a CBF inventou. Bom, esse foi um Memória UD, programa que a gente resgata histórias do passado, e hoje a gente falou sobre a Seletiva 99, um campeonato super alternativo que aconteceu uma vez e classificou o Atlético Paranaense para a Libertadores pela primeira vez. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um comentário, coloca novas sugestões aí pra gente fazer vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, faz agora. Até a próxima, tchau, tchau!